Olá, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Ricardo Escuculha, sou professor da Unesp. Com grande satisfação que a gente dá continuidade ao nosso evento, intitulado O Primeiro Ciclo de Palestras. É um evento organizado pelo núcleo do Residência Pedagógica, do curso de Matemática, aqui da Unesp de São José do Rio Preto, do IBIUSE, tá? Quero aqui agradecer a presença de todos, em especial da professora Rita, que é a nossa palestrante de hoje, tá? Ela vai ser formalmente apresentada a todos vocês muito em breve, tá? Eu vou fazer só alguns recados, alguns informes bem rápidos, tá? Primeiro fica aqui o convite a vocês, para quem não teve oportunidade de participar da primeira e da segunda palestras, acessar o nosso canal no YouTube, né? Lá a gente tem disponível vários conteúdos digitais, inclusive essas palestras, né? Mais uma vez, a gente conta com o consentimento de vocês, a gente está gravando a palestra hoje, tá? E aí, em breve, a gente vai disponibilizar essa palestra também no nosso canal do YouTube. A gente tem também um canal, uma página no Facebook, tá? Sintam-se à vontade para acessar lá os materiais, a gente tem divulgado eventos diversos, né? A gente tem participado também do Festival de Vídeos Digitais de Educação Matemática. Fica o convite para vocês conhecerem esse evento, né? E caso curtam o nosso vídeo, curtem o vídeo literalmente, tá? A gente está participando aí do júri popular, coisa e tal. De novo, ressalto aqui a importância, deixa eu só aprovar aqui, ó. Ressalto aqui a importância e a admiração que eu tenho com relação ao residência pedagógica, assim como o PIBID, né, e programas aí de iniciação à docência. Isso aqui é um ponto de encontro educacional muito importante, né, para alunos de graduação, professores da educação básica, alunos da educação básica, futuros pesquisadores, pesquisadores na área de educação, na área de ensino e assim por diante, tá? Então, acho que foi muito feliz essa nossa ideia de estar organizando esse evento, né? Mais uma vez aqui eu parabenizo os residentes e as residentes, a professora Amara também, que é a preceptora, né, do nosso núcleo, tá? Pela excelente organização que tem conduzido com relação a esse evento. Eu passo agora a palavra à Geisca, que fará a apresentação da nossa palestrante de hoje. Obrigado, pessoal. Bom evento. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim. Hoje nós estamos na nossa terceira palestra e eu quero apresentar, que será o tema Padrões em Matemática, e eu quero apresentar a nossa mestre, né, Rita de Cássia Idem. Idem, né? Assim que fala. Ela é licenciada em Ciências Exatas, com habilitação em Matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, né, no campus de São Carlos. Ela é mestre em Educação Matemática pela Unesp, só que de Rio Claro, e doutoranda do programa de pós-graduação em Educação Matemática, também pela Unesp de Rio Claro. Desenvolve estudos sobre o uso de tecnologias digitais na formação docente, no ensino e na aprendizagem de matemática, com ênfase em geometria, estudo de padrões e resolução de problema. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Geisca. Muito obrigada, professor Ricardo, pelo convite, de eu poder falar um pouquinho com vocês de algo que eu estou estudando no meu doutorado. Aqui sou orientada pelo professor Ricardo e também fui orientada por ele no mestrado. Então, eu vou começar a projetar aqui. Espero que vá, porque meu computador adora travar nas horas inapropriadas.
Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar, porque minha internet não está muito boa mesmo. Você quer que eu tente aqui, Rita? Por favor, aparece para compartilhar, mas não fica ativo o botão de compartilhar a tela inteira. Vamos ver. Eu estou com seus slides aqui, eu vou tentar compartilhá-lo aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo uma janela. Peraí. Celular. Compartilhar. Posso tentar compartilhar? Por favor. Vamos lá, então. Tá. Então, acho que vai ficar esse no cantinho mesmo, ou tem como ser o modo de apresentação sem ele? Então, senão você não vai conseguir ver, não, tudo bem. Tá certo. Isso, Tá certo, Vai dar um spoiler aqui ou outro, mas acho que vai ser assim, tá? Tá bom. Obrigada e desculpa o transtorno, mas é que isso geralmente acontece quando tenho reuniões com muitas pessoas, a minha internet fica sobrecarregada e eu não consigo mesmo compartilhar. Já aconteceu várias vezes. A gente vai tentando aqui, fica tranquilo, tá tudo certo. Bom. Então, né, eu escolhi esse tema que tem muito a ver com a minha pesquisa de doutorado, padrões em matemática, e pode passar, né? Então, para começar a nossa conversa aqui, tem uma pergunta que, assim, super fácil de responder, né? O que é a matemática? Então, para as pessoas que não têm muita relação com essa área, se você sair por aí perguntando, muitas vezes elas vão dizer, matemática estuda números, estuda operações, até se você pesquisar no Google Imagem, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, você vai ver imagens como essas aí, que tem muitos números, muitas contas. Aqui eu trouxe até uma notícia de um portal de notícias da internet falando da importância de aprender matemática, e os próprios autores desse artigo, né, referenciam a matemática como a ciência dos números. Eu até tentei achar alguma pesquisa específica que buscasse perguntar para as pessoas, e aí, o que você acha que é a matemática? Mas não existe um trabalho sistemático nesse tipo. Mas até por experiência própria, não sei se acontece com vocês, né? Parece que as pessoas sabem que você gosta de matemática, que você estuda matemática, que você é professor de matemática, parece que instantaneamente eles querem saber resultado de contas, né? Como se a matemática fosse isso. Você sabe fazer operações, você faz contas de cabeça. E a matemática, a Jéssica falou que sempre acontece isso comigo também, né? Quanto é 372 vezes 473? É isso que é matemática para a maioria das pessoas. E não é errado dizer que a matemática é a ciência dos números, ou eu estudo os números, mas a matemática tem uma amplitude muito grande. Pode passar o próximo slide, professor. Então, né, essa aqui é uma ideia um pouco simplista do que a matemática estuda, né? Que é a ideia do Devlin. Ele diz que lá no Egito, na Babilônia, também conhecido como Suméria ou Mesopotâmia, a matemática era basicamente o estudo do número mesmo. Esses povos, eles desenvolveram a geometria, a trigonometria, só que para eles, basicamente, tudo se reduzia a uma matemática, um pouco de receita de bolo, faça isso, isso, isso com número. Na Grécia, então, aconteceu que também
era o estudo do número, mas os gregos desenvolveram bastante a geometria. Então, a matemática também passou a ser o estudo da forma. E na Grécia Antiga, né, eu falo geometria, lógico que não é só a geometria, mas para os gregos, né, a matemática, até o número tinha um sentido geométrico. E tudo que foi desenvolvido naquela lógica era para desenvolver, para estudar a geometria. E na matemática, enquanto que no Egito e na Babilônia a matemática era utilitária, na Grécia era quase uma religião, assim, tinha apreciação estética daquilo, era uma atividade intelectual. Não teve muita evolução do que a matemática estudava, de acordo com Devlin, né, até a metade do século XVII, que foi quando houve o desenvolvimento do cálculo, e aí a matemática passou a estudar o movimento, a mudança, o infinito. Tá certo que antes, né, o próprio professor Ricardo estuda bastante o pensamento diferencial, antes já existiam essas ideias, né, mas ficou de uma forma mais sistemática a partir do século XVII. No final do século XIX, acontece um interesse muito grande pela própria matemática, então desenvolve bastante a matemática pura. Então, a matemática é o estudo do número, da forma, do movimento, da mudança e das ferramentas matemáticas. Pode passar, professor. Hoje, a partir do século XX, né, houve uma explosão assim, do que a matemática estudava, com ramificações, com muito desenvolvimento do conhecimento matemático. Devlin fala assim, que se a gente colocasse todo o conhecimento matemático em livros, em 1900 caberia em 80 livros. Hoje eu acho que a gente não consegue nem medir em livros, mas eu fiz essa pesquisa no Google Acadêmico com a palavra matemática inglesa e deu 805 mil resultados. Eu acho que se a gente fosse contabilizar, a gente contabilizaria em gigas, em teras de conhecimento matemático, né? Para ver como que expandiu muito a matemática nesse último século. Pode passar, professor. Então, se a matemática é o estudo do número, da forma, é estudo de todas essas coisas, né? Como que a gente consegue entender o que ela é? Ou a construção dela? Então, o Davis e o Hershey, que são dois matemáticos que estudam bastante, tem esse trabalho sobre um pouco da filosofia, um pouco do sentido da matemática, eles usam uma metáfora para descrever, né, o que seria a matemática. Então, eles dizem que a matemática é como se fosse uma árvore, né, que tem galhos, troncos e raízes que vão crescendo com o tempo. Né? Então, esses galhos, essas raízes, representam as áreas e as sub-áreas da matemática que foram construídas ao longo do tempo. E claro que essas ideias, né, elas não foram únicas, então o sentido da matemática vai evoluindo também com o crescimento dessa árvore. Então, como que a gente pode pensar a matemática? Né? Se ela é estudo de tantas essas coisas, se ela pode ser entendida como uma árvore, e aí aqui entra a ideia de padrão. Pode passar, professor. Então, para alguns matemáticos, inclusive para esse matemático inglês, o Keith Devlin, a matemática é a ciência dos padrões. E o que isso significa? Significa que a gente, ao invés de talvez focar no que a matemática estuda, a gente foca no modo como ela lida com isso que ela estuda, né? Na forma como ela estuda essas coisas. Então, tem esse livro, que tem aí até em português, mas eu acho que não deve ser muito fácil de encontrar, porque foi traduzido em Portugal. É bem sugestivo o nome do livro, Matemática, a Ciência dos Padrões. É um livro, assim, talvez para não matemáticos, um livro que explora diferentes padrões e diferentes conceitos, desde a matemática elementar, como a contagem, até a topologia. Então, eu recomendo, se alguém tiver interesse de saber mais propriamente sobre essa temática. E tem outros trabalhos, por exemplo, de gente que tenta buscar talvez sistematizar o que seria esse padrão dentro da matemática e criar axiomas também. Então, tem essa outra ideia de padrão na matemática, mas aí é um pouco além do que eu vou estudar no doutorado. Então, o que seria
essa ideia de padrão, né? A matemática estuda padrão. Então, o Devlin vai falar que a matemática, ela estuda padrões abstratos e de diferentes naturezas. Padrões de números, padrões de forma, de movimento, de comportamento, de votação em população, padrões de repetição, de eventos aleatórios, diferentes padrões reais, imaginários, visuais, mentais, qualitativos, quantitativos, que tenha utilidade ou que seja só para, enfim, para a pessoa de interesse, querer saber o que significa esse padrão. Pode passar, por favor. Mas, então, né, se a gente for olhar, aqui eu trouxe algumas áreas da matemática, se a gente for ver, então, né, a ciência dos padrões, então, o que cada área vai estudar. Então, para o Devlin, a aritmética estuda os padrões de número de contagem, a geometria, os padrões de forma, o cálculo, os padrões de movimento, e talvez de infinito também, né, o infinitamente pequeno, infinitamente grande, a lógica estuda os padrões de raciocínio, a probabilidade, os padrões de oportunidade, a topologia, os padrões de proximidade e posição, a geometria fractal, que a Lara falou para a gente, né, no primeiro encontro, é uma visão que ela estuda os padrões de autossimilaridade. Pode passar, por favor. Mas, então, né, mas o que é padrão? A gente usa tanto essa palavra no nosso dia a dia, né, e fica difícil entender a matemática, a ciência dos padrões, mas o que eu estou entendendo por padrão? Então, aqui eu trouxe 3 definições, entre aspas, de pessoas que defendem ou que estudam essa temática. O Sawyer, ele é um matemático que ele também entende que a matemática, que a função da matemática, que a matemática busca dar ordem ao caos. Então, para ele também é o estudo dos padrões. E ele diz que a matemática é qualquer regularidade que a gente consegue reconhecer pela mente. Então, qualquer regularidade que a gente reconhece. O Orton, que é um educador matemático que tem muitos trabalhos sobre estudo de padrões, ele diz que, no contexto da matemática, quando a gente fala de padrão, a gente vai estar falando de ordem, de regularidade, de repetição, de simetria, dentro dos objetos matemáticos ou entre os objetos matemáticos. Já o Liu Gedal, que eu não sei se é assim que fala o nome dele, é outro educador matemático, ele diz que quando a gente vai definir alguma coisa, a gente acaba limitando, né, o que aquela coisa, a gente impõe uma definição, então a gente limita. E ele diz, então, que padrão pode ser um tipo de conceito que a gente consegue definir por exemplos, como a cor vermelha. Como que a gente vai definir isso sem dar exemplos? Fica difícil. Então, ele diz que o padrão é aquilo que a gente percebe para o conjunto de padrões. Então, como exemplo, as notas musicais, elas são um exemplo de padrões auditivos. A dança, o forró, o samba, são exemplos de padrões de movimento. A tesselação, que é essa imagem que eu trouxe ali, é um exemplo de padrão visual bidimensional. Então, quando eu vou dar alguns exemplos de padrão, e também nessa concepção vem muito a ideia de generalização e de abstração. Então, pode passar, professor. Então, a gente começar na coisa mais elementar da matemática, que é a contagem. Então, se a gente for buscar entender o que são os números, né? Os números naturais, nesse caso, eles são representações de padrões que a gente percebe. Então, padrões de 1, padrões de 2, padrões de 3. Então, eu não sei se vai ficar mais claro, mas eu trouxe um exemplo aqui. Então, tem essas figuras, né? Eu tenho conjuntos aí. Eu tenho conjuntos de flores, de maçãs e de botões. Então, todos esses conjuntos, eles têm a mesma quantidade. Então, eles têm uma regularidade, certo? E para a gente se referenciar a essa quantidade, no desenvolvimento, né,
da matemática, da contagem, a gente criou uma abstração para representar a quantidade que esses conjuntos representam, que é o numeral 3, que é do nosso símbolo indo-arábico, que é o que a gente usa. Para os egípcios, para os babilônicos, para os gregos, era diferente. Para nós é bem abstrato, porque já não tem mais nem referência a essa quantidade. Mas, por exemplo, o 3 em algarismos romanos, eles já representam essa quantidade. Então, eles ainda seguem o padrão da quantidade. E a gente pode dar vários exemplos de como observar esses padrões. A própria contagem dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela segue esse padrão, a gente vai indo de um em um. Se a gente for falar, por exemplo, né, dos números dos babilônios, eles seguiam na base 60, então era um outro padrão, uma outra forma de lidar com os números. E a gente pode também falar de outros padrões, os padrões de pares, de ímpares, de primos, os padrões da soma, né, que é associativa e assim por diante. Um outro exemplo que eu trouxe é em relação aos padrões de forma. Então, eu trouxe essa imagem ali no superior, né, que o Devlin traz no livro dele também, que não sei vocês, agora eu consigo ver o chat, né? Se vocês conseguem ver que forma que é aquela, né? Se vocês veem do mesmo modo que eu vejo, porque para mim aquilo é um triângulo, mas não é um triângulo. E o Devlin fala justamente dessa característica do nosso cérebro, que a gente busca, a gente está sempre buscando, né, padrões, esses padrões visuais, esses padrões geométricos. E da mesma forma como na contagem, a gente pode representar essas figuras, né, como o triângulo, essa palavra triângulo, o conceito que está por trás disso, ele também é uma abstração de todos os triângulos que têm aqui essas mesmas características, que seguem os mesmos padrões. E também um outro exemplo que eu posso dar, né, é como na história, vários estudos apontam isso, como a gente prefere um tipo de padrão, por exemplo, que segue a proporção áurea. Desculpa. O próximo, por favor. A simetria e irregularidade, né, que a gente pode entender também a simetria como uma regularidade, como um padrão de formas e estruturas. Inclusive, a gente pode até... a gente não tem estudos falando sobre isso, né? Que a simetria também está relacionada à beleza. Então, a gente acaba achando as coisas que são simétricas belas. Então, o Devlin fala assim que é um padrão abstrato da matemática que se relaciona à beleza. E a gente pode também estudar a simetria, né? Como a transformação que mantém a forma invariante, constante, que tem relação com a teoria dos grupos. E aqui eu trouxe, nesse quadrinho amarelo, uma sugestão de atividade que foi desenvolvida pelo George Gadanides e os colaboradores dele, que justamente usam as ideias de transformações geométricas para explorar, tem como explorar a teoria dos conjuntos, de grupos, e é bem de forma intuitiva, assim, sem muitos pré-requisitos. E também a gente pode pensar na regularidade, no arranjo de figuras geométricas, como aquela tesselação que eu explorei, ou como esse conjunto de hexágonos, né, que também tem uma certa regularidade, tem uma simetria por trás disso. E também tem estudos, né, de como que a gente consegue ocupar ao máximo uma área usando as figuras regulares, as figuras geométricas regulares. Pode passar, professor. Então, a gente, né, que está preocupado com ensino e aprendizagem, por que padrões, né? Por que estudar isso? O que isso é relevante para nós? Se é só um modo de olhar para a matemática, o que isso vai implicar na sala de aula, que talvez é onde a gente mais tenha preocupação. Então, eu trouxe aqui algumas
algumas ideias apontadas por esses pesquisadores que têm pesquisado esse tema na escola, na educação básica principalmente, né? Então, tem alguns dizem, por exemplo, que uma característica fundamental do pensamento matemático é identificar padrões. E se a gente busca explorar esses padrões na sala de aula, a gente vai estar fazendo um ensino com mais foco na compreensão, porque muitas vezes a gente busca memorizar fórmula, memorizar conceitos, e se a gente entende os padrões que estão por trás desses conceitos e dessas fórmulas, a matemática passa a fazer sentido. E a gente sabe quanto é difícil a matemática fazer sentido para os alunos, né? Outra questão é que os padrões eles podem ser um contexto também de aprendizagem. Então, ele pode proporcionar contextos para a gente explorar diferentes conteúdos, além de conectar diferentes conteúdos. Outros também reconhecem que os padrões são um aspecto essencial da matemática e que podem ser tratados como um tema transversal que conecta conecta diferentes conteúdos, diferentes questões do ensino. Outra questão também é o desenvolvimento da capacidade de generalizar e abstrair. Também, eles também relatam a questão da resolução de problemas, né? Até o Polya falava, né, o quanto reconhecer padrões é uma estratégia, uma das estratégias importantes para se resolver problemas matemáticos. E um outro aspecto é que abordar os padrões na sala de aula, a gente acaba também explorando um lado sensível, até estético da matemática, né? Talvez relacionado a essa questão da beleza, ou talvez até do entendimento mesmo mais conceitual da matemática, que pode também fazer com que os alunos tenham uma imagem positiva, porque do mesmo jeito que os alunos não conseguem entender a matemática, eles também muitas vezes não gostam, têm uma imagem negativa dela. E algo que é muito recorrente é a questão dos padrões para a álgebra. Então, a aprendizagem da álgebra, os padrões podem ajudar nessa transição da aritmética para a álgebra e também no desenvolvimento do pensamento algébrico. Pode passar, por favor. Então, eu dei uma olhada, né, para minha pesquisa até o que os PCNs falam de padrões, né, já que todos esses pesquisadores, eles falam que é importante, que é um tema transversal do currículo, eu fui, de fato, olhar nas orientações curriculares. Então, para os anos finais, né, que na época do PCN não chamava assim, mas nos anos finais, está bastante focado no estudo da álgebra. Eles até está escrito lá que uma das funções da álgebra é generalizar padrões aritméticos, mas eles relacionam também a compreensão de variáveis, a introdução de função. No ensino médio, está principalmente com a ideia de pensar matematicamente, de resolver problemas, buscar por generalidade, generalizar padrões. O próximo, por favor. Na BNCC, para os anos finais também tá, de novo, para o ensino da álgebra, para o pensamento algébrico, né, que está dizendo que são características, por exemplo, da regularidade, padrões, sequências e assim por diante. E também uma coisa um pouco mais nova, assim, que até que é novo, né, no currículo, que é a ideia de pensamento computacional, e na BNCC eles indicam, né, que o pensamento computacional está conectado à álgebra justamente por essa ideia de identificar padrão e estabelecer generalização. No ensino médio, está muito relacionado à investigação, à formulação de conjecturas, à resolução de problemas, à investigação. Também aparece como uma estratégia de resolver problemas. Pode passar, por favor. Então, né, se eu estou falando que a minha pesquisa estuda padrões e tem esses pesquisadores falando, né,
advocando, né, falando os padrões são maravilhosos, dá para fazer muita coisa, todo mundo vai aprender matemática, mas, enfim, o que tem produzido sobre isso, né? Então, um aspecto da pesquisa acadêmica é a gente poder relacionar o que a gente está desenvolvendo aos outros estudos, né? Poder situar a nossa pesquisa, ou muitas vezes, né, fazer uma revisão de literatura é um ponto de partida para uma pesquisa. Então, eu quis buscar diferentes pesquisas nessa temática de padrões na educação básica, e eu segui esse procedimento que chama revisão sistemática da literatura, que dá os passos de como você procede nesse levantamento de estudos sobre a temática. Então, você formula uma pesquisa, escolhe bases de dados, estabelece critérios de seleção, analisa esses trabalhos, elabora um resumo crítico e, por fim, uma conclusão. Parece simples, mas é bem mais difícil do que ler esses passos. Pode passar, professor. Então, eu quis saber, para minha pesquisa, em relação aos padrões, né, quais são as abordagens da noção de padrão na pesquisa em educação matemática e na educação básica. Essa era a minha pesquisa, seguindo aquelas etapas lá. Então, eu escolhi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, porque é uma base de dados que geralmente engloba pesquisas de diversas universidades, né? As pesquisas. Então, é uma base de dados confiável para fazer pesquisas. Eu usei essa expressão, né, para conseguir diferentes formas, né, onde que aparecer a palavra padrão, padrões, a matemática, a educação. E nesse primeiro levantamento apareceu 166 resultados. Eu usei como critério pesquisas que focassem no trabalho com estudantes dos anos finais ou do ensino médio. E para mim, tinha que ser um trabalho acadêmico, né, que seguisse uma metodologia um pouco mais rigorosa e que tivesse disponibilizado online. Então, provavelmente, acabei não pegando trabalhos antigos que já era anterior à plataforma, coisa do tipo. Eu consegui 20 resultados, 2 teses e 18 dissertações, e aí a minha análise foi leitura, resumo crítico, sistematização de informações importantes e uma categorização. E é isso que eu vou apresentar para vocês, essa categorização, com foco nas atividades que eu acho que é mais importante para a gente, né, trabalhar na sala de aula, algumas ideias de como trabalhar com padrões com base nessas pesquisas que apareceram no levantamento. Então, essa primeira categoria são de trabalhos que exploraram sequências figurativas. Então, são 3 trabalhos que só focaram nesse tipo de padrão, né? No padrão que está presente na sequência. Então, esses 2 trabalhos, da Andreso e da Modani, de Modani, eu não sei se é da ou se é do, eles trabalharam com sequências figuradas, né? A primeira sequência é uma sequência cíclica, que eu chamo de padrão de repetição, porque elas vão se repetindo, e uma sequência que o valor importa. Para alguns estudiosos, eles chamam de padrão numérico, porque o número é importante, outros chamam de padrão de crescimento. Mas o que eles fizeram com essas atividades envolvendo essas sequências? Esses pesquisadores muitas vezes pediram assim para os estudantes: qual é o próximo termo? Qual é complete a sequência até o termo 20? Qual que é o termo 100? E assim por diante. Então, é bem focado nessa ideia da transição da aritmética para a álgebra até chegar talvez numa generalização, numa expressão algébrica que representa essa sequência. E uma coisa muito interessante da primeira pesquisa, que é da Andreso, ela trabalhou com estudantes sem acuidade visual. Então, ela desenvolveu todo um material manipulativo, utilizando uma placa metálica, e esses elementos da sequência em EVA e imã para
para os alunos cegos poderem sentir a regularidade. Então, esse é um outro aspecto também bastante interessante, né, desse outro material, que pode ser no papel, mas que pode ser essa outra percepção, né, que também pode ajudar até os alunos que não são cegos. E o Trevisani, por sua vez, também trabalhou com sequências figurativas, utilizando um software próprio para isso, que chama MyGen, eu acho que é assim que fala o nome. Eu tentei baixar, mas eu não consegui, não sei se ele ainda está disponível, mas, de novo, propor atividades desse tipo, né? Você constrói, você generaliza, e isso é importante para a aprendizagem da álgebra, que é um foco principal desses pesquisadores. O próximo, por favor. Essas outras pesquisas, elas apresentam diferentes representações também de sequências para os estudantes. Então, tem as sequências figuradas, mas também tem sequências numéricas, sequências de repetição, sequências constantes, né, que seria de repetição, a representação por tabela, representação por linguagem natural, e eles também estavam bastante focados na ideia da álgebra. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de atividade. Esse trabalho de Carvalho, por exemplo, pede para os estudantes não só completar as sequências, mas classificar elas. E aí o trabalho do Silva Júnior pede para, com base numa representação figurada, fazer uma representação na tabela. E a pesquisa de Noronha, por exemplo, também trabalhava com alunos de inclusão com deficiência intelectual, então tem também, né, resultados positivos para a aprendizagem desses alunos. E a Barbosa trabalhou com a calculadora também, e é bastante interessante ver como que às vezes o cálculo pode ser uma barreira, nesse caso fica focado mesmo em estudar os padrões que estão nessas diferentes sequências. O próximo, por favor. Teve 2 pesquisas que estavam com foco na álgebra, então não era estudar padrões, né? Os padrões apareceram talvez como um resultado, mas eles estavam pesquisando dificuldades e erros dos alunos, e eles usavam essas atividades, esses exercícios que geralmente a gente vê mesmo no livro didático, que são bem comuns, que eu chamo de atividades comuns, né? E assim, percebe-se que talvez essa abordagem seja mais difícil mesmo, né? Não é como aquele primeiro caso que vai construindo a generalização. Aqui é uma resposta, uma pergunta mais direta, né? Qual que é a lei de formação dessa sequência? Então, algumas das dificuldades que eles apontaram, que os alunos não conseguiam fazer a faturação, tinha dificuldade até das operações básicas de interpretação, usar frações, e até de generalizar em alguns casos. O próximo, por favor. E teve uma pesquisa que teve uma abordagem lúdica, que é a pesquisa de Vieira, também para o ensino da álgebra. Então, a pesquisadora fez um jogo para os alunos do ensino médio, que eles tinham que representar figurativamente alguma sequência, sabendo a lei de formação. E ela também desenvolveu uma outra atividade lúdica, que é de generalizar a soma dos números naturais, com base naquela história do Gauss, né, de que ele tinha 14 anos e o professor pediu para ele somar o número de 1 a 100, né, dizendo que isso achando que isso ia demorar muito tempo, né, e o Gauss usou aquele truque de inverter a sequência e somar, e depois dividir por 2. Então, é com base nessa história que a pesquisadora desenvolve uma abordagem lúdica. O próximo, por favor. Teve outros trabalhos que talvez integram bastante a ideia que eu identifiquei, né, como integram bastante a ideia da aritmética, da geometria e da álgebra. Então, todos eles usam o computador, as tecnologias digitais. Esses 3 primeiros usam o GeoGebra, e essa última pesquisa da Santos usam 2 softwares de computação gráfica, o Sweet Home e o AutoCAD. E a Faria e a Minelli, elas desenvolveram atividades sobre fractais, que é uma coisa que a Lara falou, e ela falou também dos padrões, né? Então,
esses trabalhos falam especificamente dos padrões dos fractais. Então, a Regiane Faria fez uma atividade que explorava não só a formação dos fractais, mas os valores, as formas geométricas com GeoGebra. A Minelli fez uma coisa meio híbrida, né? Usou um pouco do GeoGebra, mas também desenvolveu atividades que os alunos construíam com a régua os fractais. O Oliveira também desenvolveu uma abordagem assim, um pouco eclética, usando a ideia de padrões, por exemplo, para explorar ângulos de polígonos convexos, para explorar a função, usando tabela, usando gráfico e o GeoGebra. E a Santos explorou sequências do tipo da atividade da segunda categoria, mas também explorou esses softwares, né? E aplicou os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos computacionais para construir nesse software de computação gráfica. Próximo. Esses outros dois trabalhos, eu acho que são os que mais diferentes de todos, que envolve arte e etnomatemática. Então, a França e a Santos, elas tiveram inspiração nessas produções culturais, né, do artesanato de duas culturas para buscar inspiração para explorar a geometria e a simetria. E a França, ela fez uma sequência de atividades explorando esse tecido do lado esquerdo, que chama panárias cabo-verdianas. É um tipo de tecido produzido em Cabo Verde. Então, na sequência, explora não só geometria e simetria, mas explora também a cultura africana. E a Santos, ela usou a inspiração nessa renda, chama renda de Biuro, também para explorar a simetria, e é bem interessante ver como conecta essas outras áreas a ideia de padrão. O próximo. Essa é a última categoria, que tem... eu chamei de matemática e programação, porque explora bastante outras ideias, outras representações. Então, a pesquisa da Conceição, ela usou um micromundo chama MathSticks, que é baseado no Logo. E esse micromundo permite a construção de padrões figurativos de crescimento. Então, as atividades que ela propôs na pesquisa era, por exemplo, com base numa figura, você escrever o programa que ela representa. Ou, com base no programa que você tem ali, você escrever a figura, ou desenhar a figura, né? Então, junta bastante... Naquela época, talvez não tinha o pensamento computacional, nem na BNCC, mas eu acho que isso engloba bastante essa ideia também. E a dissertação do Silva, ele tinha o foco no pensamento computacional e desenvolver ideias matemáticas, né? Usando a robótica, usando o Scratch. E uma das conclusões, ou um dos pontos de partida dele, é dizer que reconhecer padrão é uma habilidade também do pensamento computacional. Então, talvez essa também é uma ligação da matemática e do pensamento computacional, para quem está quebrando a cabeça com a BNCC e o pensamento computacional nesse momento. Pode passar, por favor. Então, das possibilidades que essas pesquisas apontam, que os pesquisadores lá já não diziam, né? É a ideia de explorar a conjectura, de argumentar. A educação matemática inclusiva também, né? Apareceu várias pesquisas sobre isso. A exploração de outras culturas, a conexão da arte e da matemática. Então, tem várias ideias e eu espero que eu, citando essas pesquisas, também inspirem vocês que às vezes precisam de alguma atividade, né, de matemática. Tem muitas pesquisas que trazem isso. E é importante a gente ir lá e ver e utilizar também. Pode passar, professor. Então, a minha pesquisa, né, nesse meio de coisas de padrão, vai explorar padrões, né?
padrões de repetição. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Pessoa que levantou a mão. Ou foi por um acaso? Eu acho que levantou e acabou abaixando. Tá. Então tá bom. Então, trabalha com padrões de repetição na minha pesquisa, né? Que as repetições são do quê? Do que são formadas essas sequências? De formas, de cores, de sons. São padrões dinâmicos e que são explorados no ambiente de programação visual. E nesse contexto, né, dos padrões, a minha pergunta é: como estudantes de 8º e 9º anos resolvem problemas para construir padrões no Scratch? Pode passar, professor. Eu fiz, então, a produzir os dados por meio da metodologia do procedimento de experimento de ensino com 12 estudantes, né, que trabalharam em duplas, resolvendo diferentes atividades, e para produzir os dados eu filmei de diversos modos, coletei material escrito, e eu usei uma simulação de construção de padrão de repetição que foi adaptada dessa imagem aqui, que é também desenvolvida pelo George Gadanides, né, assim como aquela outra que eu sugeri para a exploração da simetria. Mas para minha pesquisa eu achei melhor usar o Scratch, porque eu fiz um piloto com esse aplicativo e não deu muito certo com esses alunos dessas escolas que eu trabalhei. Então, essas são as simulações, né? Tenho aqui os códigos de programação que eu adaptei para o Scratch, e eu falo que são dois tipos de padrão que eu posso construir com essas simulações, um padrão linear e um padrão bidimensional. Então, eu vou ver se eu consigo achar os links aqui para vocês, porque se o meu computador tivesse funcionado, eu colocaria para vocês ouvirem e verem. Mas parece que minha internet não quer abrir nem o YouTube. Mas então, acreditem em mim, eles fazem barulho, eles têm o som, eles têm a imagem. Pode passar, professor. Mas assim que abrir, eu passo para vocês. Então, como que eram essas atividades? Aqui tem alguns exemplos. Eu pedia para os estudantes, né, modificarem aqueles programas para construir diferentes padrões como esses aqui. Então, nessas atividades, eles mobilizavam diversos conhecimentos sobre matemática, sobre a computação em si, também tinha um caráter assim sensível, ligado ao som, às figuras que formavam também. Eles mesmos, no modo como eles investigavam, eles impunham padrões de crescimento, eles ou só usavam números pares, ou só múltiplos de 5. Bem interessante. Às vezes eles ficavam muito focados na simetria, então eles queriam, mesmo que às vezes não tivesse simétrico no padrão que ele tinha que construir, eles queriam a coisa simétrica. E assim, é bem rico de questões, de ideias, assim, é uma trabalheira que está dando para analisar, porque tem bastante coisa, mas é bem interessante. E eu estou analisando com base nessas ideias, assim, que já são bem complexas, né? Mas a ideia do Schoenfeld sobre tomada de decisão, do Borb Villarreal sobre seres humanos com mídia, né? Que fala um pouco do papel das tecnologias. Também algumas ideias do pensamento matemático, do pensamento computacional e do pensamento sensível. Pode passar. E essas são as minhas referências, eu coloquei em vários slides, porque eram bastante coisa. Eu acho que ainda faltou alguma coisa, mas se vocês perderam alguma coisa, se eu não coloquei, pode mandar o e-mail que estava no começo da apresentação. Muito obrigada. Rita, super parabéns pela apresentação. Mais uma vez, obrigado. Eu acho uma temática muito interessante, né? Eu acho também que é uma temática que, às vezes, a gente atribui um pouco de... falar padrões, ok,
a gente geralmente dá um exemplo de padrão, né? Mas eu acho que você mostrou aí a densidade conceitual que envolve a noção de padrões, né? Eu acho isso Eu muito só interessante, muito... Sim? eu coloquei 2 links que vocês conseguem ver e ouvir os padrões que estão no YouTube. Então, agora eu consegui abrir, para quem tiver curiosidade. Muito bom. A gente vai abrir para perguntas agora, tá? Eu vou, antes aqui de passar a palavra para o Bruno, só celebrar que, assim, né, acho muitas pessoas participando aqui desse ciclo, né, da palestra de hoje, pessoas, muitos alunos de graduação, alunos de graduação do IBILSE, principalmente, aí falando de suas cidades, tudo, mas também pessoas aí de outras instituições, né, vi aqui várias pessoas da Universidade Federal de Pelotas, então acho muito legal, e desde já agradeço aí a participação do pessoal da UFPEL que tem participado aí em peso do nosso ciclo, tá? Bruno. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou o Bruno, eu faço parte da residência pedagógica. Primeiramente, gostaria de estar parabenizando você, Rita, pela linda apresentação. Adorei a linha de pesquisa, parabéns. E agora acredito eu que a gente pode estar dando início às perguntas. Quem tiver, quiser, pode estar mandando no chat, eu leio para vocês. E até mesmo quem quiser também estar abrindo o microfone, também fique à vontade para poder estar perguntando. Já que ninguém tem, então eu vou ter a honra de estar começando aí, né? A minha primeira pergunta seria referente, o que te levou a estar escolhendo essa linha de pesquisa, professora Rita? Eu, na verdade, eu comecei no mestrado, eu estudava a tecnologia e formação de professor, ensino de geometria, e nessa época eu fui colaboradora de um projeto com o professor Ricardo e com o Jorge Gadanides do Canadá, sobre experiência estética matemática. E foi uma coisa assim, eu tive que ler bastante coisa sobre estética, sobre matemática. E quando eu cheguei para o doutorado, né, veio essa oportunidade de usar esses aplicativos do Jorge Gadanides, que tinha muita relação com a estética e com a matemática. Então, foi aí que eu escolhi trabalhar com os padrões. Só que, infelizmente, a questão da resolução de problemas ficou, assim, sobressaiu quando eu produzi os dados. Então, eu não estou pesquisando sobre a experiência estética matemática, tem algumas ideias, né? Mas eu estou mais voltada para a resolução de problemas. Mas foi aí que eu estudei os padrões. Não, fantástico, achei sensacional. É que no caso eu queria saber o que tinha te levado, o que te despertou a estar indo para esse ramo justamente, né? Acredito também que tem muita coisa relacionada à programação, como você mesmo falou e citou, né? Acredito eu que é uma parte sensacional aí, é uma parte super, vamos falar assim, né, moderna do contemporâneo com relação a isso, né? A partir disso eu achei sensacional. Obrigada. É muito difícil trabalhar com alunos, por exemplo, aí do ensino fundamental com relação a isso, quando você levou para uma sala de aula, ou você sentiu que, por se tratar de uma coisa mais atual, de uma coisa que muitas vezes chama a atenção deles por estar manipulando com o computador, e sucessivamente, entre outras coisas, você sentiu um pouco mais de abertura e um pouco mais de facilidade para estar trabalhando com isso dentro da sala de aula, propriamente dito? Então, esse aplicativo, né, para explorar padrões, ele é bastante intuitivo. É até uma questão bastante que o professor Jorge Gadanides fala bastante, que é a questão de não ter pré-requisitos complexos para trabalhar com isso. Então, esses aplicativos que eu usei com o 8º e o 9º ano, tem estudo, né, que utiliza ele com os anos iniciais lá no Canadá. Então, eles são simples assim, de você entender a funcionalidade, mas você consegue explorar conhecimentos
matemáticos complexos. Então, é simples por conta dessa intuitividade que está ali, né, na construção dele. Mas, assim, quando eu usei a primeira vez, eu tive alguma dificuldade, mas pela questão da língua. Como estava em inglês, os estudantes, eles ficavam muito dependentes de mim. Por mais que eu apresentasse a tradução dos blocos, o que significava, eles não conseguiam fazer sozinhos, porque tinham medo, assim, eu vou fazer errado. Mas depois que eu fiz a versão no Scratch e também coloquei algumas características que eu achei que facilitaria o trabalho, aí não tive problema, assim. Mas não que é super fácil, né? Essa questão de propor para eles construírem esses padrões que eu peço, né? Aquelas diferentes imagens que eu falei, é bastante desafiador, né? Não é simples você saber o que tá, os valores que construíram aquela imagem. Então, por isso, às vezes, eu comecei achando que eu faria, assim, em 1 hora, 5 padrões, e dava 2 horas de produção, porque eles demoravam bastante, eles queriam que ficava tudo perfeito. Mas foi bem legal, sim. E a partir disso você sentiu que houve curiosidade dos alunos e está propondo, ou até mesmo está fazendo padrões mais, vamos falar assim, complexos? Então, quando eles vão construir os padrões, quando eu peço para eles, da imaginação deles construírem padrões, eles acabavam tentando desenhar coisas que eles reconheciam. Por exemplo, eu vou desenhar a letra do meu nome. Então, eles usavam aquele programa para desenhar coisas. Vou desenhar o sol, vou desenhar uma flor, uma borboleta. Então, eles tentavam, sim. Eu acho que é mais complexo, mas não só pela cor, pela simetria, mas algo que tivesse sentido para eles, né? Então, mas nesse sentido, sim. Muito legal, professora. Acredito eu que se mais alguém tiver alguma pergunta ou qualquer comentário aí, senão eu vou passar a palavra para o professor Ricardo dar continuidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, assim. Vamos lá. Deixa eu ver como que eu vou formular essa pergunta aqui, que eu acho que é uma daquelas perguntas assim, elas são difíceis de formular, mas talvez a resposta seja bem tranquila, tá, Rita? Pensando no seguinte, eu vou primeiro aqui tentar fazer uma conjectura e depois eu vou tentar dar um exemplo para contextualizar isso. Na realidade, se o padrão ele depende do tipo de representação que está sendo considerada, né? Então, assim, vamos lá. Dado um determinado objeto, tá? Esse objeto, ou fenômeno, ou processo, vamos dizer assim, né? Se o atributo é padrão ou não padrão, depende da maneira como eu vou representar esse processo ou objeto. Vamos pensar assim, números racionais e números irracionais, né? Que lá que geram, de certa forma, a primeira crise de fundamentos da matemática, a escola de Pitágoras, né? Comensurabilidade, incomensurabilidade. Mas vamos lá. Se a gente pega, por exemplo, as dízimas periódicas, né? Que seriam, assim, de certo modo, decimais infinitos, mas que eu identifico ali um padrão de repetição, e aí eu vou lá e consigo representar como uma fração, por exemplo, né? E os irracionais eu já não consigo, né? E aí, por exemplo, vamos supor que aí eu vá e eu vou representar um número como um som, por exemplo, tudo bem? Né? Então eu vou pegar, por exemplo, atribuir, pegar os dígitos, né,
1 a 0, tudo bem? Né? Eu vou ter 10 dígitos aí, e para cada um eu vou atribuir uma nota, por exemplo, para o 1 eu atribuo o Dó, para o 2 eu atribuo o Dó sustenido, né? Na escala de 12 notas com sustenidos e bemóis, e aí, aí eu vou tocar alguns números, né? Aí eu vou tocar, por exemplo, a dízima cuja repetição é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Aí eu vou lá e vou tocar isso, aí eu vou fazer um padrão sonoro, né? Então eu vou fazer tananana, e aí eu repito, né? Mas se eu fizer isso e pegar um número irracional, vamos supor o π, né? O som aparentemente vai dar algo totalmente aleatório, assim, né? Mas será que visualmente é claro que eu não identifico um padrão de repetição, mas será que porventura às vezes uma representação sonora, ou uma representação de um movimento, ou uma representação por meio de uma textura, por exemplo, eu não consiga identificar, né? Então, acho que a minha pergunta o padrão, ele pertence ou não ao objeto em si, ou ele depende da representação que se faz para aquele objeto? Desculpa aí a pergunta longa, mas tinha que exemplificar aqui. É uma pergunta complexa, assim. Eu diria que depende da representação e não depende da representação. Acho que vai depender do que você está considerando, né? Se for a ideia lá do que eu falei do Lee Sedol, que ele só considera o padrão que pertence à classe de padrão, então com certeza você vai encontrar um padrão sonoro ou um padrão de textura. Então você vai colocar nessas caixinhas assim para dizer. Mas a minha visão é que eu acho que a gente vai encontrar de diferentes maneiras, né? Então, pode ser que até o não padrão é um padrão. Pode ser, você vai fazer uma música que vai ser, você vai encontrar uma música um som que a gente vai achar bonito, e quando a gente olha os números, eles não seguem uma regularidade, mas pode ter uma harmonia no som. Eu acho que, então, nesse caso, vai depender, sim, da representação. E é uma coisa interessante, tem até pesquisas sobre isso. Eu lembro até de ter utilizado isso em alguma aula da graduação, que é uma calculadora sonora. Existe isso para o trabalho com alunos da inclusão, inclusive, né? Então, você trabalha com essa ideia de você representar os números fracionários, né? Então, você vai ter as cores e você vai ter os sons para diferentes necessidades que o aluno precisa para representar aquilo. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma coisa que eu posso pensar e, inclusive, é uma coisa que está em aberto, assim, eu tenho que definir na minha tese o que é padrão, e talvez essa sua pergunta vai me ajudar a, talvez, formular isso melhor. Obrigada. Eu que agradeço, Rita. Pessoal, eu que faço o fechamento, ou a gente combinou de alguém fazer o fechamento? A Jéssica faz o fechamento, agradece, é isso? Ou eu não lembro. Sim, estou aqui. Vou agradecer. Eu também faço aqui o agradecimento, Rita, muitíssimo obrigado, excelente palestra, tá? A gente teve um público super legal aqui, e em breve a gente vai estar disponibilizando a gravação, tá? Dessa palestra no nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado, e eu passo a palavra a Jéssica, então. Antes de encerrar, eu acho que faltou ler a pergunta do Matheus, se possui algum livro didático. Eu ia falar agora. A ferramenta pedagógica seria essa que eu estou utilizando para minha pesquisa? Ou eu a acho calculadora? Isso, tanto o material que você está utilizando na sua pesquisa, como se a senhora recomenda algum tipo de livro didático para você estar trabalhando justamente com ensino fundamental, com o aluno diretamente, propriamente dito. Então, eu não pesquisei em materiais didáticos, mas essas pesquisas que eu citei aqui
todas elas têm, assim, principalmente, às vezes no final, eles têm até sequências didáticas que você pode aplicar essas atividades. Então, uma boa fonte dessas atividades com padrões essas pesquisas. Agora, o material didático em si, eu não conheço, assim, talvez pesquisando eu acabo encontrando, mas de cabeça eu não conheço. E talvez, se você quiser uma outra perspectiva, tem livros da Isabel Vale, que é uma pesquisadora portuguesa, que ela também desenvolve bastante coisa. Talvez ela tenha algum material didático sobre padrões. E esse da calculadora de cores, eu acho que a Lulu Healy tem pesquisas com certeza sobre isso. A Natalie Sinclair também, mas é em inglês, mas a Lulu Healy, com certeza você vai achar trabalhos para usar a calculadora de cores, assim. Acho que até foi numa aula dela na graduação, uma coisa assim que eu conheci. Bem legal. Não sei se é isso. Tá bom, então. Muito obrigada, professora, mestre Rita. Obrigada pela presença de todos. Nós vamos depois postar o vídeo no nosso canal do YouTube, a gravação de hoje, para quem perdeu quiser assistir, ou assistir novamente. E terça que vem, convido a todos os presentes para a nossa última palestra do ciclo. O Bruno, quer perguntar? Bruno? Professor, você quer tirar uma foto? Isso mesmo, ó, vamos tirar uma foto aqui. Quem se tiver vontade para abrir a câmera aqui, tá bom? A gente faz uma do grupo todo aqui. Vamos todos abrir a câmera, quem quiser, né? Vamos lá, ó. Vamos abrindo. Isso aí, ó. Vamos lá. Só um segundo. 1, 2, 3, então. X. Aí. Ficou legal, ó. Super valeu, gente. Muito obrigada, pessoal, por Obrigada, assistirem. A gente agradece. Por irem falar e gaguejar aqui. Muito obrigada pela paciência. Excelente. Foi ótimo, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até terça que vem. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, professora, pela presença. Obrigado pela palestra.